Fala comigo, engenheiros e engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Além do Óbvio. Nesse canal eu ajudo engenheiros a serem líderes de sucesso nas obras e eu vou trazer muito assunto sobre reforma, sobre obra, sobre ser mais eficiente, sobre comunicação com arquiteto, engenheiro, equipe de obra, como você ter mais tempo para você e para você exercer o papel de engenheiro e não o papel de mestre de obras, onde muitos de vocês, eu acredito, que fazem. Meu nome é André Cardoso, sou especialista em reformas de alto padrão e consultor Lean Construction. E no tema de hoje, o assunto é: será que eu sou um líder? Ou será que eu sou um bom líder? Gente, se vocês estão se perguntando isso, eu já adianto que você deve ser um bom líder, ou pelo menos está no caminho de ser um bom líder. Então, se você de fato quer desenvolver isso, você está no canal certíssimo, já comenta aí, se inscreve, liga o sininho, porque tem muito conteúdo sobre isso, com certeza. Tá? Inclusive, hoje um assunto que eu quero tratar, né, sobre ser líder, é um dos pontos chaves que eu acredito aí, que é a comunicação, né? Mas antes de falar sobre a comunicação de fato, vamos entender o que é ser líder, né? Porque o líder, ele é diferente de um gerente, por exemplo, né? Um gerente pode ser um líder, mas o líder nada mais é do que engajar, incentivar e motivar pessoas para executar uma meta ou um propósito que você está propondo, né? Então, um exemplo da obra. Se eu tenho uma obra que eu tenho 6 meses e eu quero entregá-la no prazo, como é que eu vou convencer aquelas pessoas, além, obviamente, de pagá-las, como eu vou convencer aquelas pessoas de estarem comigo nisso e entregar um produto de qualidade, com segurança e no prazo? Então, ser um engenheiro é basicamente você orquestrar toda aquela obra para acontecer conforme as suas metas, né? E é importante você entender que o engenheiro, diferente de um chefe, por exemplo, ele não vai mandar, ele não vai ordenar, ele não vai ameaçar para você fazer aquilo. Ele vai trazer a pessoa para junto e juntos executar uma meta e executar um serviço, né? O engenheiro em si não coloca a mão na massa, mas ele tem que garantir que aquele serviço que vai estar para acontecer, ele tem o mínimo necessário para poder fluir de uma forma contínua, né? De uma forma direta, que não tenha interrupções, que não tenha problemas, né? Que o seu colaborador saiba o que fazer, né? Que o seu colaborador tenha o material necessário, que o seu colaborador tenha o projeto necessário para executar aquela obra, aquele serviço. Então, o engenheiro ele está por trás dessa dinâmica, né? Diferente do gerente, o gerente nada mais é do que uma pessoa que olha para processos, ele olha para o estado atual da coisa, né? Como é que eu posso manter aquilo acontecendo? E não a pessoa que está. Ele facilmente trocaria um pedreiro por outro pedreiro, um ladrilheiro por outro ladrilheiro. O líder diferente, né? Pode até chegar ao ponto de ter que trocar, mas antes disso, o líder ele quer entender o que está acontecendo. O líder ele tem que acreditar nas pessoas, ele tem que confiar nas pessoas para poder delegar funções e, dessa forma, ter menos dor de cabeça, ter menos trabalho. A partir do momento que você confia, que você consegue trazer uma equipe engajada e motivada para trabalhar com você, você vai ter muito menos dor de cabeça, porque você vai ter pessoas fazendo os papéis que são competentes a eles, né? E você vai estar fazendo o seu papel de líder, né? Orquestrando aquela banda tocando, né? No caso, a nossa obra. Então, assim, um ponto-chave que eu acredito que é crucial para o nosso bom andar da obra é uma comunicação, né? E o que é uma comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz nada mais é do que você, através de palavras e gestos, deixar muito claro e simples o que alguém precisa fazer,
né? Ou do que você precisa. Então, a comunicação eficaz numa obra é tudo. Porque se você tem um projeto perfeito, um projeto detalhado, um projeto super bem pensado, né, do melhor arquiteto que for, mas você não tem uma comunicação boa com a pessoa que vai executar o serviço, e você não consegue passar de uma forma clara, simples, com meta, com propósito, mostrando a visão para ele do que ele vai cumprir, do que ele vai fazer e a importância daquilo, muitas vezes você não vai conseguir, você vai acabar se frustrando. E aí você vai ficar trocando, você vai culpar a pessoa, aí você vai achar que tem um colaborador ruim. E isso acontece muito, gente. Acontece muito, porque a gente, de fato, não tem uma mão de obra muito qualificada, né? Hoje o mercado está muito saturado. E existem diversos tipos de pessoas. Existem pessoas novas no mercado, existem pessoas antigas. Mas, ao mesmo tempo, para você pagar uma pessoa com muita qualidade, às vezes é difícil, né? E o melhor dos mundos seria você poder pagar o melhor das pessoas, né? Só que o que a gente pode fazer se a gente não tem um recurso tão grande, né? Se o nosso cliente não tem um recurso tão grande para a gente poder pagar melhor, o que a gente pode fazer? Trazer a pessoa para o nosso lado e mostrar o valor daquela pessoa para aquele serviço. Que muitas vezes aquela pessoa nunca nem foi reconhecida por aquele serviço que ele está fazendo. O cara trabalha às vezes 10, 15, 20 anos na obra e ele simplesmente não é reconhecido. Gente, vou contar uma história para vocês da última obra que eu tive. Quando eu saí da obra, eu tive que sair um pouquinho no final da obra. E eu reuni o pessoal, reuni todo mundo numa roda e fui agradecer. Gente, obrigado, foi muito legal essa obra, foi muito bacana, né? Fiquei 2 anos na obra, gente, 2 anos. Participação de todos muito importante. Eu sempre, para os fornecedores, eu sempre pedia para manter sempre aquelas mesmas pessoas, né? O mesmo gesseiro, o mesmo pedreiro, né? Tive alguns problemas com algum com o outro, normal, mas eu sempre tentava buscar trazer eles para mim, para trabalhar junto, né? O líder, ele quer trabalhar junto, ele não quer trabalhar acima de alguém, ele quer trabalhar de uma forma colaborativa. Bom, e aí quando eu estava falando umas palavras, o gesseiro pediu para falar, né? Ele falou: André, posso falar umas palavrinhas e tal? Eu falei: claro, Léo, tranquilo. E aí ele falou o seguinte, gente, foi até assim emocionante, eu de fato me emocionei muito na hora, o meu mestre nem conseguiu falar que ele estava chorando, mas ele falou: André, eu queria muito agradecer toda a prestação de serviço que você deu pra gente, porque você é uma pessoa que você não tinha problema com nada, você sempre estava a fim de resolver, você não via de quem que era o problema, quem era o culpado, você só queria resolver o problema, e você estava disponível a todo instante. E assim, eu tenho mais de 10 anos de obra, e eu nunca tive uma pessoa tão disposta a trabalhar junto, a querer crescer, a querer entregar um produto tão bom igual você. Porque assim, gente, eu sou muito exigente com os serviços que eu presto. Mas para eu ser exigente, eu tenho que saber cobrar. Se eu não souber cobrar, como é que eu vou exigir? Entendeu? Eu não posso achar que todo mundo sabe o que eu sei. Eu não posso achar que todo mundo sabe, se um gesseiro sabe de uma coisa, o outro vai saber também da mesma coisa. Pessoas têm diferentes tipos de educação, diferentes tipos de obra, diferentes tipos de acabamento. Então, o óbvio nunca é óbvio. O óbvio precisa ser dito e precisa ser mostrado. Na obra, a gente trabalha com pessoas, às vezes, com um grau de escolaridade um pouco baixo. E a gente precisa pegar na mão e falar: olha, eu preciso disso, disso, disso. Você acha que consegue fazer? Você acha que tem algum jeito melhor? Isso é a comunicação eficaz. É você não só mandar a pessoa, não só querer que ela faça alguma coisa, mas trazer ela para o processo. Como é que eu posso jogar com ela? Como é que eu posso trazer um pouco de responsabilidade para ela, para eu tirar um pouco da minha responsabilidade? Então, assim, na comunicação eficaz, existem 3 pilares
que eu gosto de falar. Existe a escuta ativa, que a escuta ativa nada mais é do que você saber escutar o que o seu colaborador está falando. E muitas vezes quando eu falo escutar, gente, não é só você pegar e ir lá perguntar. Sim, também é, né? Inclusive, é importantíssimo você saber o nome de todo mundo. Para você ter uma boa relação com todo mundo, o primeiro passo é você saber o nome de todo mundo, você decorar de imediatamente o nome das pessoas. Né? Não adianta você falar assim, ô pedreiro, ô ladrilheiro, ô gesseiro. Não. Você tem que falar o José, ô Pedro, ô Roberto. Você tem que falar o nome da pessoa. A partir do momento que você fala o nome da pessoa, a pessoa se sente mais pertencente àquele lugar. E o segundo passo é você ter uma escuta ativa. Você ouvir o que eles estão falando. Né? Então, muitas vezes, você lida com algumas dificuldades, né? Alguns colaboradores um pouco mais difíceis. Mas vocês já pararam para perguntar para eles o que está acontecendo? Se eles precisam de alguma ajuda? Se eles estão com alguma dificuldade? Gente, é muito interessante essa nossa área, porque a gente não foi treinado para isso. Na faculdade a gente só aprende a técnica. A gente só aprende realmente a teoria. E aí quando a gente vai para o estágio, a gente aprende a prática. A prática daquela teoria construtiva. Mas em nenhum momento chegaram para a gente e falaram, olha, para você fazer isso, você precisa saber falar com as pessoas, você precisa, né, ter uma postura de tal forma, você precisa escutar as pessoas. Chegaram a falar isso para vocês? Bom, para mim nunca falaram. Eu comecei a sentir essa dificuldade a partir do momento que eu tive uma empresa própria e eu comecei a contratar pessoas. E eu tive pessoas abaixo de mim que dependiam de mim. Dependiam de eu pagar a pessoa para poder eles terem que comer, né, darem uma qualidade boa para a vida da família. E aí eu comecei a perceber e comecei a me interessar por isso. Então, eu não estou falando para você ser melhor amigo do seu pedreiro e você ir lá na casa dele, fazer um churrasco na casa dele. Não estou falando isso. Eu acho que existe uma barreira profissional que é importante existir, até para você poder cobrá-la, né? A partir do momento que você quebra um pouco essa barreira e fica só na amizade, é um pouco difícil de você cobrar. Mas nada impede de você ser amigo do pedreiro e trabalhar junto com ele, né? Então, assim, a escuta ativa é exatamente isso. Como é que eu posso escutar melhor? Como é que eu posso perceber se o meu colaborador está com alguma dificuldade, está com algum problema? Será que eu posso ajudar? Às vezes, se você perguntar, ele só vai falar e ele vai se sentir tão mais pertencente ao local, tão mais solto para falar com você, que ele vai naturalmente se sentir melhor. Então, se você tem uma pessoa que você vê que não está produzindo, que está meio arrastada, que está trabalhando com dificuldade, ao invés de você simplesmente pedir para trocar, tenta fazer esse exercício. Tenta chegar para ele e falar, fala fulano, tudo bom? Ih, cara, senti que você está um pouco distante ultimamente, né? Pô, queria falar que é muito importante o seu papel aqui na obra, por causa disso, disso, disso. A partir do momento que você, né? E aí entra o próximo pilar, é a comunicação assertiva. A partir do momento que você se comunica com ele e você fala da importância dele naquela obra, né, do valor dele naquela obra, você começa a reparar a mudança na pessoa. Porque muitos desses trabalhadores, eles vão pelo dinheiro. A maioria eu diria que vai pelo dinheiro. Tanto que se alguém oferecer um pouco mais num lugar, ele vai para outro lugar. Mas será que se você começar a tratar melhor, será que você começar a criar um ambiente mais favorável, um ambiente mais organizado, seguro, um ambiente onde ele tem a liberdade de expressão, uma liberdade para poder falar o que está acontecendo, será que isso não vai ser melhor? Será que você não vai conseguir fazer com que ele produza melhor? Um exemplo muito bom também é quando a pessoa acaba fazendo um erro ou um acabamento que não fica muito bom. Como que você vai se comunicar com ele? Como que você vai falar para ele que não ficou muito bom? E que você quer que ele faça de novo? Será que você vai mandar ele fazer de novo? Será que você vai pedir para trocar e botar um cara melhor? Então, assim,
tudo que envolve você sair um pouco da sua zona de conforto e ter uma certa dificuldade, envolve depois uma evolução, tanto para você quanto para outra pessoa. E quando a gente fala de obra e a gente fala de pessoas, a gente fala sobre capacitar pessoas. Como que a gente pode, né, melhorar a forma como aquela pessoa trabalha, através do diálogo, através do engajamento, através de uma explicação, né? Um exemplo também que eu tive na empresa que eu estava trabalhando, eu via que um ajudante, ele era super proativo, ele era muito animado, empolgado. E aí o que eu fiz? Eu paguei um curso de drywall para ele, obviamente. Eu perguntei para ele se ele tinha interesse em fazer um curso, se ele tinha interesse de se especializar, se ele tinha interesse de crescer, sair um pouco do ajudante para ir para uma outra área. E eu propus para ele fazer drywall, porque drywall é um serviço que paga bem, é um serviço que trabalha com nível, trabalha com prumo, é um serviço que é limpo. Então, é um serviço que eu acredito que quando a pessoa trabalha com drywall, ela é mais completa. E aí eu paguei o curso para ele. E ele foi fazer esse curso. Nossa, mas assim, ele mudou da água pro vinho, porque eu valorizei o que ele estava fazendo, né? Por mais que ele fosse apenas um ajudante, eu pude valorizar, eu pude enxergar, e eu me comuniquei com ele e eu vi que ele queria melhorar. E no final das contas, nasceu um filho dele, pequeno, a gente conseguiu aumentar o salário dele, ele começou a fazer trabalho de profissional, inclusive ele começou a fazer até outros serviços, além do drywall. Então é você, às vezes, dar um pouco a mão e dar um empurrãozinho para algumas pessoas. Porque algumas pessoas têm dificuldade de se desenvolver sozinhas. E elas precisam de um empurrão. Muitas vezes você está nessa situação e eu estou aqui para tentar te dar esse empurrão, para você sair da sua zona de conforto. E aí você pode falar assim para mim: André, eu tenho uma relação muito boa com meus funcionários. Não, todo mundo gosta de mim, a gente faz churrasco direto, a gente se comunica muito bem. Mas será que você tem o terceiro pilar, que é o feedback construtivo? Ou você só leva ali na base da amizade, do vamos lá, do oba-oba? É muito importante a gente pensar em feedbacks não só negativos. É preciso comemorar as coisas boas. É preciso a gente valorizar as coisas boas. E a partir do momento que você começa a valorizar e começa a dar um feedback para um funcionário seu e você pedir um feedback de volta, vocês começam a ter uma relação muito melhor. E isso é muito claro, tá? Não é nenhuma pílula mágica, gente. É comunicação, é ter a boa vontade de querer falar com as pessoas, né? O feedback, quando eu falo construtivo, é aquele feedback que ele vai agregar. Não é um feedback que vai diminuir, que vai envergonhar uma pessoa. O feedback ele precisa ser dado de uma forma que vá incentivar, mas que vai educar também. Então, um exemplo. Tem um funcionário que ele já trabalha com aquilo há muito tempo, ele faz o serviço muito bem feito, mas ele sempre deixa uma sujeira no final do dia. Como que você pode dar um feedback para ele? Você vai chegar assim: porra, de novo você tá sujando aqui, deixando a sujeira. Caramba, já falei para você limpar isso. O que você acha que vai acontecer com ele se você fizer isso? Se você for agressivo, se você não ter paciência, ele vai se retrair. E ele vai cada vez mais se afastar mais de você. E ele vai cada vez mais ter menos vontade de te ajudar e te apoiar no propósito, na meta que você tem. E diferente, porque se você chegar para ele e falar assim: pô, fulano, o trabalho ficou bom, hein? Ficou excelente isso aqui, mas aí, você consegue dar aquela geralzinha no final para o cliente dar uma olhada? Pronto. Você cobrou ele sem que fosse só uma cobrança. Você valoriza, mas você pede. É um toma lá da cá, né? E
E não é fazer isso, né, de forma falsa, é ser honesto, falar, cara, o trabalho ficou muito bom, hein? Caramba, muito perfeito. Quando limpar tudo aqui vai ficar, nossa, vai ficar perfeito. As pessoas, gente, é engraçado até dizer isso, porque as pessoas elas trabalham de uma certa forma e é difícil mudar, né? E eu digo isso também dos engenheiros, vocês que estão assistindo aqui. Vocês têm um jeito já moldado de como trabalhar, de como fazer as coisas. É difícil quebrar isso e mudar para melhor. Mas é importante você ter a consciência de que precisa melhorar, né? E através do feedback, às vezes, de um funcionário, de um coordenador, você consegue enxergar coisas que você não está enxergando. Então, tente botar esses 3 pilares no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. E vai te ajudar muito no seu crescimento como líder. Então, se você acha que você está fazendo um desses pilares ou precisa melhorar, comenta aqui comigo. O que você tem feito? Qual dificuldade você tem sentido? Comenta aí para a gente abrir esse jogo e a gente melhorar nesses pontos. Porque esse pilar da comunicação eficaz é com certeza um dos pilares mais importantes na engenharia. E é um pilar que vai agregar muito a você. E digo mais, tá? É um pilar que eu diria que é um dos mais fáceis. Porque não requer um custo, não requer um jeito certo de fazer. Ah, não, vou seguir um roteiro. Não é isso. Não é sobre isso. Se você achou que é isso, volta lá no vídeo e vê de novo. É você se preocupar com pessoas. É querer ouvir as pessoas. É querer conversar com as pessoas e é querer ter uma relação através de feedback com as pessoas. É sobre isso a obra. Então, se você quer que sua obra seja produtiva, se você quer ter menos dor de cabeça, se você quer ter menos tempo na obra, de ter que ficar o tempo inteiro ali, conte com as pessoas, capacite as pessoas, porque elas vão poder te ajudar a ter uma obra melhor. Sem elas, não tem o que fazer. Você não consegue botar a mão na obra, você não sabe nem como botar a mão na obra, não botar a mão na massa. Então, conte com as pessoas, acredite nas pessoas, incentive, engaje e se comunique com elas. Porque isso vai fazer a diferença muito grande na vida de vocês, na obra e no final do seu cliente. Seu cliente vai ter muito mais segurança sobre você, porque engano seu ao achar que o cliente, quando roda a obra, não sente a relação que você tem com o arquiteto, com a equipe de obra. E, gente, um detalhe muito ponto que eu acabei de não comentando é que essa comunicação eficaz, ela se faz também para o arquiteto. A partir do momento que você tem uma comunicação eficaz com o arquiteto, a chance de você ter menos problema na obra é muito grande, porque ele vira seu parceiro. Você imagina, a pessoa que projetou toda a obra, que sabe todos os detalhes da obra, se você ter ele como parceiro, ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo com ele. Ele não vai apontar o dedo e falar, pô, você não fez isso aqui. Não, ele vai falar, André, tem que lembrar de fazer isso aqui. Ó, vamos fazer isso aqui, ó, tem que comprar isso aqui. Ele vai agregar junto com você. Ele não vai ficar só te cobrando e te queimando para o cliente. Entende? Essa é a diferença de você ter uma comunicação mais assertiva, né? De ter uma escuta mais ativa com as pessoas. Outro ponto positivo da comunicação assertiva e esse feedback construtivo é que você, além de criar uma relação com a pessoa, né, com o colaborador, vocês desenvolvem um respeito mútuo entre vocês. Então, é quase como uma reciprocidade. Você respeita aquela pessoa e ele te respeita de volta. Você apoia aquela pessoa e ele te apoia de volta. Então, fica uma relação muito mais igualitária, muito mais colaborativa. Você não é simplesmente a pessoa que está mandando ele fazer. Você está ali para mostrar para ele o valor dele e ele vai fazer isso porque ele quer fazer isso também. E não só porque ele está recebendo. Você vai ver que, assim, a partir do momento que vira uma chave na cabeça dessas pessoas e na sua, em relação a isso, a obra vai fluir muito melhor.
você vai poder cobrar de uma forma muito mais assertiva. Então, esse fica meu ponto de reflexão para vocês, que eu, de fato, assim, acredito que esse é um dos pilares principais da liderança, né, para você se desenvolver como líder. E é isso aí. Valeu? Até a próxima. Gente, se você gostou desse assunto, já comenta aqui, clica no sininho para se inscrever, para você receber sempre esse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários o que você acha. E vamos para cima. Valeu!